Então vamos lá. Quanto ao papel do socorrista, né? Então quem é o socorrista? Os socorristas são vocês. Nós estamos falando agora de primeiro socorro, certo? Claro que o nosso objetivo é que quando vocês estiverem na assistência, né, que vocês tenham alguma autonomia para tomar alguma medida enquanto está chegando um suporte mais avançado dentro da instituição que vocês trabalham. Mas às vezes o local que vocês trabalham pode ser uma clínica, né? E essa clínica ela não vai ter profissionais preparados e treinados para dar um suporte mais avançado. Então vocês vão ter que ligar para um serviço de emergência e aguardar que esse serviço chegue. Quanto tempo ele vai demorar, né? Vocês não sabem, então a vida daquele paciente pode estar nas mãos de vocês. E por isso é importante a gente falar sobre esses primeiros socorros. O que eu faço até um suporte avançado chegar, tá? Mas eu vou dar um enfoque aqui, como falando também naquele socorro que a gente oferta no ambiente extra-hospitalar, quando a gente está na rua, tá? Então, o que é a legislação? O que nós temos de legislação aí quanto ao papel do socorrista, tá? No Código Penal, né, existe uma legislação que fala sobre a omissão de socorro. E a omissão de socorro, ela é crime. Então, olha ali o artigo 135. Fala assim, ó. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada, extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplica se resulta a morte, né? Então, o que isso quer dizer? Que se em todas as situações a gente omite socorro, finge que não viu, passa reto, né? E alguém depois acaba nos denunciando, eu acho o máximo aquele pessoal que gosta de usar uma jaquetona, sabe? Escrito enfermagem, radiologia, camiseta de curso, papapá. É legal, né? Só que a gente acaba sendo identificado como profissional de saúde de uma maneira muito fácil. E aí tu tem que estar preparado que tu não pode omitir socorro sendo um profissional da saúde. Né? É ainda pior do que para o cidadão comum, né? Porque a gente ainda tem o nosso código de ética profissional que também vai falar de omissão de socorro, tá? Então, olha ali, todo cidadão é obrigado a prestar socorro às vítimas de acidentes ou mal súbito, tendo 3 formas de fazê-lo, tá? Um é atender, se eu sei o que fazer. A outra é auxiliar quem está atendendo. E a terceira é solicitar auxílio. Eu não tenho obrigação de saber fazer, mas eu tenho obrigação de chamar alguém que saiba, né? De fazer alguma coisa, tá? Como cidadão, isso. Tá? No nosso Código de Trânsito Brasileiro também vai falar sobre isso, né? Então, olha ali, deixar de socorrer alguém que precisa de ajuda ou de informar as autoridades para que possam fazê-lo é crime, né? A omissão de socorro, tá? O Código Civil também vai falar sobre isso, né? Então, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tá? Então, só para ficar bem claro, né, gente, que na legislação, eu nem falei nos nossos códigos de ética, né, omissão de socorro é crime, por isso que a gente deve saber o que fazer. E eu sou da teoria que a gente deveria ensinar primeiros socorros nas escolas, e para saber, todos os cidadãos brasileiros deveriam saber o que fazer, né? Essa cultura é muito forte nos Estados Unidos e em outros países, assim, de primeiro mundo, né? As crianças desde pequena aprendem primeiros socorros. Por que não fazer isso aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho então sobre definição de urgência e emergência. Você sabe qual é a diferença da terminologia urgência e emergência? Né? O que diferencia isso? Então vamos tentar conceituar juntos, tá? Urgência consiste na ocorrência imprevista, tá? De agravo à saúde, com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência imediata, tá? As urgências são resultantes de acidentes pessoais decorrentes de causas externas, ocorridas numa data específica, de maneira súbita e involuntária, e causam lesão física não decorrente de problemas de saúde. Lembrem disso, não decorrente de problemas de saúde. Palavras-chave: urgência é imprevista, urgência não é decorrente de um problema de saúde, tá? Também vão ser considerados atendimentos de urgência as complicações da gestação, né? Porque a gestação não é um problema de saúde, não é uma doença, né? Elas podem ser específicas da gestação. Tirou o bebê, terminou o problema, tá?
A emergência, então, é o oposto, né? A emergência, então, consiste na constatação médica de agravos à saúde, que vão implicar em risco à vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento imediato. Né? A emergência já é aquela situação em que a pessoa tem problemas de saúde, que ela vai prejudicando a sua própria saúde ao longo do tempo, aquilo vai ficando mais grave, até que chega um momento que aquilo está super grave, né? É uma emergência, tá? A diferença entre elas. Então, eu coloquei uns casos aqui só pra gente poder discutir aí e brincar de adivinha. Tentem vocês aí tentarem adivinhar, tá bom? Então, o caso 1 é assim, ó. A briga entre torcedores ocorreu na tarde de domingo, antes da partida entre Corinthians e Palmeiras, no Morumbi. O adolescente foi agredido com socos e chutes na cabeça. Por volta das 14h20, ele foi até o Hospital Barra Funda, acompanhado por um casal. No hospital, o rapaz foi submetido a diversos exames, como raio-x. Segundo a diretora do PS, Castalho de Campos, os exames não apontaram nenhuma alteração neurológica e o torcedor foi liberado. Recomendamos a ele que voltasse para casa e descansasse. Na tarde da segunda-feira, o adolescente sentiu-se mal, seguiu para o pronto-socorro na zona leste da cidade e foi transferido, no início da noite, para o Hospital Santa Cecília, na região central. Segundo a assessoria do hospital, ele teve traumatismo craniano. O rapaz chegou em estado grave e foi encaminhado para o setor de cirurgia para retirada de um coágulo, onde morreu. Essa situação é uma urgência ou uma emergência? Pensem um pouquinho. Se ele não tivesse ido na partida de futebol, se ele não tivesse entrado na briga ali, né, não tivesse participado daquela briga de torcedores, ele não teria sofrido um traumatismo craniano, não é? Olha ali. Se ele não estivesse naquele local, se ele estivesse em casa vendo o jogo na televisão, isso não teria acontecido, né? Então, isso é uma urgência, ela tem uma data certa, ela tem um momento específico, aquilo aconteceu naquele local porque ele estava ali. Ele não estava doente, ele não vinha com um problema grave neurológico que levou ele à morte. Se ele não estivesse ali, não tinha acontecido. Então, isso é uma definição de urgência, tá? Caso 2. Vocês lembram quando teve esse acidente da TAM? A aeronave da TAM, que partiu de Porto Alegre e estava em destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, sofre um acidente no pouso no aeroporto de São Paulo. Isso foi em 2007, não sei se vocês lembram desse acidente, mas foi super assim, morreu muita gente, né? E como saiu de Porto Alegre, então tinham muitas pessoas conhecidas assim da cidade, enfim. Então estava assim, ó, neste momento não podemos determinar a extensão dos danos ou de possíveis lesões sofridas pelos ocupantes do avião, passageiros e tripulantes. Uma equipe da TAM já está no local e outros técnicos da companhia estão a caminho. A assistência de urgência ou emergência também está sendo prestada pelo Corpo de Bombeiros, Infraero e outras autoridades aeronáuticas, tá? Aí a TAM coloca ali o seu programa disponível. Isso aqui foi uma situação de urgência ou emergência. Se essas pessoas não tivessem entrado nesse avião, elas teriam morrido? Elas já estavam assim com uma doença que levaria elas a caírem de um avião? Não, né? Então isso é uma urgência, tá? Ele aconteceu num momento determinado, né? Foi um fato, ninguém estava doente por isso que o avião caiu, né? Não tinha um fato, né, que ocasionado na vida delas. É porque elas estavam dentro daquele avião, né? Então foi um acidente, tá? É uma urgência. Está muito ligado às questões de trauma, né? E o caso 3, então, olha lá, Diogo sentiu-se mal no final da manhã desta quarta-feira, quando se encontrava na Toca da Raposa 2 em tratamento de uma lesão muscular. O volante teve uma parada cardíaca e apresentou quadro de convulsão como consequência de um infarto. O atleta foi socorrido pelo ortopedista, que fez o primeiro atendimento, e pelo clínico, que chegou em seguida e acompanhou o jogador até o hospital. Um jogador de futebol, atleta, jovem, né? Tem uma convulsão, tem um infarto, né? E leva ele a uma parada cardíaca, né? Ele chegou a ser socorrido, né? Mas enfim. Se ele não tivesse na Toca da Raposa, será que isso teria acontecido? Sim, teria acontecido, né? Porque isso aconteceria em qualquer local. Foi uma consequência de um problema de saúde que ele tinha.
né? Alguma alteração, alguma disfunção ele tinha já cardíaca para levar a esse quadro. Não é porque ele estava na Toca da Raposa, ele poderia estar na casa dele. Teria acontecido a mesma situação, tá? Então isso determina uma emergência, tá? É a diferenciação. O que é importante que vocês saibam agora, né? A principal causa de morte pré-hospitalar é a falta de atendimento. A segunda é o socorro inadequado. E a maioria das pessoas deixa de prestar socorro porque tem medo de fazer errado. Só que o fazer errado, às vezes, faz com que as pessoas se omitam e não prestem socorro, né, naquele momento. E quando a gente está falando em ambiente extra-hospitalar, né, em parada cardíaca, em infarto, em AVC, a gente tem que lembrar que tempo é cérebro. O tempo que uma pessoa fica em uma parada cardíaca, está sofrendo um infarto, enfim, ela tá em hipóxia, ela está diminuindo a oxigenação do cérebro, né? Então, as sequelas neurológicas dela vão ser muito graves, tá? Por isso, a importância da gente prestar um socorro. Aí, precisamos falar sobre primeiros socorros, né? Não só entre nós, mas por que não pensarmos em projetos de extensão que a gente envolva, né, outras comunidades, outros grupos, né, e que a gente possa expandir ainda mais esse conhecimento, né, oficinas, enfim, tá? Sou sempre parceira. Definição de primeiros socorros, então, olha lá. Refere-se ao atendimento prestado a uma vítima de um acidente ou mal súbito, tá? Consiste no primeiro atendimento até que o socorro avançado esteja no local e é a ação que cada cidadão, dentro das suas limitações, possa ajudar ao outro, tá? O socorrista é a pessoa que está habilitada à prática dos primeiros socorros, utilizando-se dos conhecimentos básicos e treinamentos técnicos que o capacitaram para esse desempenho. Tá? Características básicas de um socorrista. E aí é onde a gente treina habilidades, tá? Então, ter espírito de liderança. Por quê? Porque se eu chego muito inseguro, principalmente se tem outras pessoas em volta, as pessoas tendem a não acreditar em mim e insistir em erros, né, em questões que nós vamos falar bastante aqui nas nossas aulas, né, mas as pessoas, elas têm espíritos de liderança, às vezes, bem fortes para fazer coisas erradas, e se eu não tenho espírito de liderança também, eu vou acabar compactuando com um erro ali na hora, tá? Ter bom senso, compreensão, tolerância e paciência. Quando tem outras pessoas em volta, principalmente se é familiar, as pessoas se desesperam, tá? Saber planejar e executar suas ações, a gente tem que parar, pensar e se organizar, é tudo muito rápido, né? Mas a gente é capaz de fazer isso, tá? Vocês têm que se sentir sim capazes, né? Com a formação que vocês têm. Saber promover e improvisar com segurança, né? Se nós estamos falando de ambiente extra-hospitalar, aquela tala linda com ataduras não terá, né? Ninguém carrega uma dessas na bolsa. Um colar cervical, ninguém tem também um desses na bolsa, né? Então, como é que eu vou improvisar isso, tá? Ter iniciativa e atitudes firmes e ter espírito de solidariedade humana, querer fazer, tá? Vamos continuar agora no próximo vídeo.